Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia aí, igreja, no livro de Marcos, capítulo 9. Aleluia. Todos acharam, igreja? Glória a Deus. Então vamos ler aqui. A partir do versículo 14 diz: quando se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? E dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho processo de um espírito imundo, de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha lança por terra, e ele espuma, ringe os dentes e vai se desviando. Roguei aos seus discípulos que os expulsassem, e eles não puderam. Glória a Deus. No versículo 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao ver-lhe, respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino gritou, exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Preste atenção aqui, igreja, o que o pai do menino falou: ajuda-me na minha falta de fé. A Bíblia diz que ele gritou, que ele exclamou: ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, e ele nunca mais torne a ele. E ele, exclamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Amém? Amém. Até aqui, igreja. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui a tua palavra diante do Senhor, Pai. Abre, meu Deus, a nossa visão espiritual, o nosso coração, para que nós possamos compreender a tua palavra, para que nós possamos tirar dela, meu Deus, o melhor nessa noite, para que nós possamos trazê-la para a nossa vida, nos alimentar dela. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, usa-me como instrumento nas tuas mãos nessa noite, para exaltar o teu nome neste lugar, para exaltar, para fazer, meu Deus, o que o Senhor nos ordenou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eis-me aqui, eis-me quem me põe diante da tua presença. Usa-me para fazer a tua vontade nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Pode sentar e bater aquelas palmas bem fortes a Jesus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Amém, igreja? Igreja, a fé é o combustível que nos faz locomover, né? Às vezes, igreja, nós precisamos de libertação e nós nem percebemos. Às vezes, nós achamos que só quem está endemoniado, só quem cai no chão, quem está aí se manifestando, espumando, rangindo os dentes, que precisa de libertação. Mas muitas vezes nós precisamos de libertar da incredulidade, igreja, né? E Jesus, ele tem poder de nos libertar. Você vê que esse pai aqui, ele não era só o filho que era escravo, não era só o filho que era atormentado, mas o pai também, por muito tempo, foi atormentado pela sua falta de fé. Você vê que ele implora Jesus para ajudar na sua falta de fé, né? Nós vivemos hoje, igreja, nós precisamos de fé, muita fé, porque é algo que vai faltar, ou já está faltando no nosso meio, igreja. Nós estamos vivendo em um mundo de incredulidade, onde a palavra de Deus é pregada, é ouvida, mas não faz efeito, porque a pessoa está com o coração endurecido. Glória a Deus, aleluia. Há uma barreira muito grande, né? Uma barreira muito grande que as pessoas colocam no seu próprio coração. A palavra do Senhor nos diz, né? Jesus mesmo disse: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achareis fé na terra? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque no final dos tempos ia faltar fé, a incredulidade ia tomar conta. E nós precisamos
precisamos buscar a fé, igreja, com ansiedade. Nós precisamos buscar a nossa fé com sede, né? Porque a fé é essencial para a nossa salvação e a única forma de sermos salvos é pela fé em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível chegar a Jesus sem fé, igreja. É impossível. Nós dizemos que Jesus é Filho de Deus e que Jesus tem poder de nos salvar, que Jesus tem poder de nos curar se não for pela fé. A Bíblia diz, não é, irmão? Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos buscar a fé com ânsia. Nós precisamos buscar a fé da mesma forma quando nós estamos com muita fome. O nosso corpo está pedindo alimento, está pedindo, né, um prato de comida saboroso ali, né? A gente chega a imaginar, né, igreja? A gente chega a imaginar. A fome nos faz ter visão, né? A fome nos faz ter miragem de uma comida gostosa, do desejo de saborear uma comida gostosa. Da mesma forma, nós temos que ter sede da fé. Na mesma ânsia que nós temos que comer quando nós estamos com fome, nós temos que buscar a fé, porque ela é o combustível que nos faz mover ou deixar de mover. Sem fé é impossível eu praticar algo que agrada a Deus. Sem fé também é impossível eu deixar de praticar algo que eu sei que não agrada a Deus. Sem fé, igreja, o homem ele não tem controle na vida. O homem ele não tem controle. É um homem desgovernado. É um homem sem controle, sem fé. O que nós vemos hoje em dia? As pessoas estão descontroladas. As pessoas não têm controle. As pessoas não têm domínio. Por quê? Porque está cumprindo essa palavra. Porventura, quando vier o filho do homem, achará fé na terra. Está cumprindo. Então hoje eu venho falar de Jesus para você. Eu venho falar que Jesus está te mandando, abre o teu olho e busca a fé, que é o combustível, é o que vai te trazer salvação, é o que vai te fazer aproximar de Deus, é o que vai te fazer ter equilíbrio, é o que vai te fazer ter domínio. Aleluia, glória a Deus. As pessoas hoje não têm domínio, igreja. Muitos estão perdendo o equilíbrio, né? Muitas pessoas têm domínio porque têm fé. Ele não pratica o que é mal porque ele sabe que ele vai ser cobrado um dia, que ele vai prestar conta. Ele sabe do juiz, ele crê nas escrituras, ele tem fé. Aleluia. E muitas pessoas cometem, por quê? Porque está vazia, porque não tem fé. Muitas pessoas ele age, ele rouba, ele mata, ele prostitui, ele faz toda a atrocidade. Por quê? Porque ele já não tem fé mais de ser cobrado. Ele não tem fé mais da justiça de Deus. Então, igreja, a fé nos traz equilíbrio, a fé nos faz vencer. Aleluia, glória a Deus, amém? Bate palmas, glorifica a Ele, exalta a Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque nós vemos um homem aqui, ó, desesperado, né? Nós vemos um homem desesperado, angustiado. Agora você vê a aflição desse homem aqui. Você vê, ele diz: mestre, o meu filho é tomado por um espírito, um demônio. Esse espírito, quando ele toma o meu filho em qualquer lugar, se ele estiver no meio, glória a Deus, de outros jovens, esse espírito entra nele, lança ele por terra, ele cai, ele espuma, ele ringe os dentes. Se ele estiver perto do fogo, ele é lançado no fogo. Se estiver perto da água, é lançado na água. Veja o flagelo, veja a angústia desse pai, veja. Veja a angústia desse pai. Muita gente tem experiência com isso. Passa o que ele passa. Essa angústia, essa aflição que esse pai passa, muita gente passa. Talvez não seja bem um demônio, não seja bem um espírito maligno, mas é um marido viciado dentro de casa, um marido drogado, um marido viciado no álcool, na cachaça, nas drogas. A mulher não dorme direito, com medo dele chegar, quebrar as coisas dentro de casa, com medo dele chegar e pegar ela com violência, até tirar a própria vida dela, com medo de fazer o mal. Tem gente que vive nesse flagelo, nessa angústia. Tem pessoas, igreja, que não dormem à noite. Tem mãe que não dorme à noite, porque o filho está lá no mundo, ela não sabe com quem anda, ela não sabe onde é que está, ela tem medo de toda hora chegar uma má notícia,
pessoas não se encontram nessa escravidão, igreja? Quantas pessoas? E muitas vezes, né? Por muito tempo, muita angústia. Esse homem já havia sofrido, né? Há muito tempo, né, igreja? Porque quando isso aconteceu, eu estava já no fim do ministério de Jesus. Se você ler aqui o capítulo todo, o contexto, você vai ver que Jesus, ele não estava quando estava vendo esse reboliço entre os discípulos da escriba. Jesus viu aquela movimentação, os discípulos, né, discutindo com os escribas. E Jesus estava no Monte das Oliveiras, na transfiguração, onde Jesus já estava ensinando os discípulos acerca dele ressuscitar. Jesus já estava preparando os discípulos, né, falando, né, da sua ressurreição dentre os mortos. E já estava já no fim. A palavra de Deus diz que quem estava com ele era Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Então já estava quase no fim do ministério de Jesus. Quanto tempo Jesus esteve na terra, igreja? Pregando, fazendo grandes milagres, ressuscitando mortos, curando leprosos, né? Glória a Deus. Tantos milagres Jesus já fazia ali. E esse homem, só nesse momento, depois de ver seu filho sendo atormentado por um espírito imundo, sabendo que ele é atormentado por algo espiritual, né? Todo mundo sabe que o espiritual só se combate com o espiritual. Não tem como nós arrancarmos um demônio com o nosso braço, com a força do nosso braço. A palavra do Senhor diz que tem caça de demônio que só sai com oração e jejum. Está escrito aqui, nessa mesma passagem. Por que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios? Porque tem caça de demônio que é com jejum, não é na força do braço. O espiritual se combate com o espiritual. E havia muito tempo, aquele homem estava ali, quase o ministério de Jesus, ele ouviu falar de Jesus. 3 anos Jesus ficou na terra, fazendo grande maravilha. E já, só nesse momento, esse homem se despertou. Você acha que ele não procurou em outros lugares? Você acha que ele não foi buscar a solução em outros lugares? Aleluia. Ele foi, igreja. Tanto é que ele veio primeiro os discípulos. Talvez seja porque ele não encontrou Jesus. Ele procurou Jesus, não encontrou. E aí foi para os discípulos. Mas muitas pessoas passam em todos os lugares primeiro e deixam Jesus por último. E tem pessoas, igreja, que nem nas últimas se entregam. De tanto coração é duro, nem nas últimas se entrega para Jesus. Glória a Deus, bate palmas e glorifica o nome dele. E aí Jesus perguntou a ele, né? Quanto tempo ele sucedia aquilo? Quanto tempo ele estava vivendo aquela situação? E ele diz, desde a infância, uma vida. Aquele homem, ele já tinha passado da infância. Ele já era um homem adulto, né? Sofreu grande parte da sua vida por causa da incredulidade. Assim tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo por causa da incredulidade. Porque não tem coragem de abrir o coração para Deus, de se humilhar na presença de Deus e dizer para Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode me tirar dessa situação. Só o Senhor tem o poder de me libertar. Porque como eu disse aqui, não é só endemoniado que precisa de libertação, não. Muitas vezes nós precisamos de uma libertação, né? Por causa da dureza do nosso coração, nós passamos muito tempo na nossa vida sofrendo, né? Até ver a palavra de Deus vindo ao nosso encontro, batendo na nossa porta, insistindo, porque Deus insiste em te salvar. Deus insiste em nos livrar. Aleluia. Mas a pessoa tem dificuldade. Tem muitas dificuldades de aceitar Jesus. Muita dificuldade. Nós que é pregador do Evangelho de Deus, nós que evangelizamos, nós vemos o quanto as pessoas têm uma dureza, uma dificuldade de aceitar a
Deus, igreja. Quando Jesus perguntou para ele, há muito tempo, ele disse, desde a infância. Para você ter uma ideia, igreja, quando nós evangelizamos, eu nunca esqueço de uma vez que nós fomos evangelizar. Eu não sei, Cláudia estava junto, eu não sei se ela lembra. Foi eu, você e o pastor Donizete lá no Vale do Amanhecer. Aí nós evangelizamos, porque só quem evangeliza e vai nos lugares dessa igreja, no domingo, no final de semana, para você ver. Pessoas caídas no meio da rua, bêbada, mulher, porque homem a gente já até acostumou, né? De ver homem caído nas calçadas, mas você vê mulher caída, você vê uma mulher deitada na calçada, né, irmão? Bêbada mesmo. Lembra nós socorreu uma lá, irmã? Pegou lá na calçada e levou para casa. Nós entrou numa casa, perguntou à mulher se ela aceitava uma oração, não sei se Cláudia lembra. Essa mulher, ela nem levantava da cadeira. Estou falando a condição do ser humano e a dificuldade que a pessoa tem de aceitar Jesus, mesmo no sofrimento, na dor. Como esse homem aqui, ele na última ele ainda foi ainda. Tem gente que nem nas últimas não vai. Nem nas últimas ele não vai em busca de socorro, ele morre ali. A mulher estava numa cadeira, ela não se levantava. Para você ter ideia, eu não sei se essa mulher está viva hoje. Eu não sei, igreja. Porque aquela condição dela, ela estava ali. O pastor abriu a Bíblia, pregou a palavra para ela. Depois nós fizemos a oração, ela aceitou, não foi, irmã Cláudia? Chorava, enquanto o pastor estava pregando, ela estava aceitando a palavra. Quando o pastor orou para ela, e ela, da cor dessa parede, tremendo como vara verde, amarela, sabe? Ela não levantava, não andava. Quando o pastor terminou, perguntou a ela se ela queria aceitar Jesus. A mulher, com lágrima no olho, ela disse que não era a hora. Não era a hora. Hora de quê? O que ela tinha mais a perder na vida, igreja? A mulher estava com a vida toda destruída. A mulher não levantava mais da cadeira, não andava mais, dependente do álcool, igreja. Ela tremia, ó. Glória a Deus, aleluia. Pergunta se quer aceitar Jesus, diz que não é hora. Que não ainda é hora. Como a mente da pessoa é tapada, como a visão da pessoa é tapada, como a pessoa tem um coração endurecido, a dificuldade, igreja. Irmã Eliane, você está sendo dura. Não estou, igreja. Se você perceber, você perceber, você observar direito, você vai ver a dificuldade que as pessoas têm de dizer sim para Jesus. Glória a Deus. Esse homem aqui, ele havia muito tempo, né? Jesus perguntou quanto tempo lhe sucedia. Ele disse, glória a Deus, há muito tempo, desde a infância. Desde a infância. Muita gente está sofrendo por causa da incredulidade e da dureza do coração. O que esse texto nos traz também, aqui me traz nessa noite, a falta de fé paralisa as pessoas. A falta de fé afunda as pessoas. Pode até ter condição de avançar. A pessoa tem condição de vencer, mas ela estaciona. Ela não age. Glória a Deus. Ela não age porque o coração está sem fé, né? Paralisado. Não sai do lugar. Está amedrontado, não age. Glória a Deus, aleluia. Bate palmas e glorifica o nome do Senhor. Porque Ele é vivo. A palavra de Deus diz em 14, 22 que os discípulos estavam em alto mar, aterrorizados. Aterrorizados de ver Jesus andando sobre as águas, né? E Pedro, quando ele viu Jesus andando, que era Jesus, que Jesus disse, não temas, sou eu. Ele disse, Jesus, se és o mestre, se és tu, manda que eu vá. Naquele momento ele encheu de fé. O que fez Pedro se mover? O que fez Pedro sair daquele barco e andar, dar uns passos sobre as águas? A fé, igreja, a certeza. Ele saiu e andou. Mas no momento que ele tirou os olhos de Jesus, que ele aboliu a fé no seu coração, ele começou a ficar paralisado e afundar. Ele se afundou ali. E a palavra de Deus diz que ele ficou aterrorizado e ele gritava, socorro, mestre. Socorro. Como, igreja? Como a pessoa pede socorro? Pedro era
atemorizada e afundou. Aleluia, glória a Deus. A fé, a pessoa que deixa a incredulidade tomar conta do coração, mesmo que ela tenha possibilidade de vencer, mesmo que ela tenha ferramentas na mão para vencer, ela não vence, ela afunda, ela paralisa de medo e não age, não sai do lugar. Aleluia. Então a fé, igreja, é um sucesso na vida do homem e da mulher de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível vencer. Aleluia, glória a Deus. Temos que correr atrás. Não vamos deixar a profecia nos pegar, não. Porque se fosse para nos pegar, se fosse para nós ser vazio, se fosse para nós andar como incrédulo, com o nosso coração endurecido, como alma morta, porque aquele que não tem fé é uma alma morta, é uma alma vivente, caminha para todos os lados, mas está morto espiritualmente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se fosse para essa profecia de no fim dos tempos a falta de fé nos pegar, Jesus não tinha nos alertado. Jesus ele não tinha falado, ó, porventura achareis fé. Ele está dizendo, fica ligado. Ele está dizendo, fica ligado, se alimente, se fortifique na palavra. Venha ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Venha ouvir as coisas de Deus, porque é pelo ouvir que nós alimentamos. Não podemos deixar a nossa carne ser mais forte, não, igreja, do que o nosso espírito, não. A nossa carne, nós não esquecemos de nos alimentar todos os dias, mas muitas pessoas têm esquecido de se alimentar espiritualmente e está vivendo como alma vivente, mas morta espiritualmente. Morta espiritualmente. Aleluia. É tempo de nós buscarmos com ânsia. É tempo de nós buscarmos a fé, buscar Jesus Cristo com ânsia, igreja, com fome. Aleluia. Bate palmas e glorifica a Ele. Muitas pessoas vivem com a vida destruída, vida financeira, vida sentimental, vida conjugal. Tem até as ferramentas na mão para vencer. O profeta tem batido na porta. A palavra de Deus tem insistido. Você acha que quando Elias foi na casa da viúva e bateu na porta dela, se ela não tivesse fé, ela ia ter o azeite multiplicado? Ela ia ter a farinha na panela? Jesus deu um exemplo, falou assim, olha, no tempo de Elias havia muitas viúvas, mas somente a viúva de Sarepta, esse dom que recebeu, porque só ela tinha fé. Aleluia. Só ela tinha fé, igreja. Na época de Naamã tinha muitos leprosos, mas só Naamã foi curado da lepra. Aleluia. Foi Jesus que disse, porque só Naamã tinha fé, igreja. Deus. A fé é algo precioso na nossa vida. A fé é um tesouro na nossa vida, que a humanidade pode não ter ninguém, mas se tiver uma pessoa como a viúva de Sarepta que teve um grão de fé, né? Ela teve fé, porque ela não tinha nada em casa. Ela falou, eu não tenho nada, meu Senhor. Como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada senão um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para eu e meu filho comer, depois nós vamos morrer. Mas ela creu na palavra do profeta. Ela creu na palavra do profeta Elias, quando diz assim, olha, vai lá, faz o bolo primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Ela confiou na palavra. Ela confiou na palavra do profeta, porque assim diz o Deus de Israel, porque assim diz o meu Deus, que a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija vai faltar. E ela entrou e fez, ela obedeceu, porque ela tinha fé. A palavra de Deus diz que muitas viúvas havia ali necessitadas, muitas até morreram de fome. Muitos até morreram de fome, mas aquela mulher lá, ela foi salva com a providência, porque o azeite se multiplicou, a farinha na panela se multiplicou. Muita gente hoje está aí, ó igreja, passando por muita dificuldade, tem tudo nas mãos, o profeta está batendo na porta, trazendo a palavra de Deus e não crê. Aleluia. Deus está insistindo, Deus está batendo, Deus está usando os pregadores.
Deus, o coração totalmente endurecido. É hora de nós acordarmos. É hora de nós buscarmos ao nosso Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Jesus está voltando, igreja. As pessoas acostumaram a ouvir essa palavra que Jesus está voltando, acham que é até ultrapassado. A gente está falando isso, né? Jesus está voltando. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo a última geração. E se não for a última geração, igreja, é muito pouco tempo. Porque para Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Aleluia. Bate palmas e glorifica Ele. Precisamos pedir a Deus também libertação. Precisamos pedir libertação, porque nós precisamos. Quando eu vejo que eu estou desanimando, porque a gente enfrenta pedra, a gente enfrenta tanta dificuldade, a gente passa por tanta decepção. Você está pensando que é fácil para mim estar aqui pregando? Às vezes você pensa que é fácil para um pastor, você não sabe. Para um dirigente de uma obra, você não sabe. Você pensa que é fácil para um obreiro enfrentar? Você pensa que eu não pago o preço para estar aqui pregando a palavra de Deus? Que eu posso chegar aqui de qualquer jeito? A gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta pedrada para trazer a palavra de Deus. Quando eu vejo, a gente abate muitas vezes, sabe por quê? Porque a gente vê as coisas, muitas vezes a gente vê a dureza. Tem hora que a gente pensa que está pregando e ninguém está ouvindo, e o coração da gente entristece. A gente pensa até parar. Pensa até parar. E quando eu vejo que eu estou assim, eu falo: Senhor, me ajuda. Eu faço como esse homem aqui. Me ajuda. Não deixa eu faltar o combustível da minha fé. Não me deixa eu morrer espiritualmente. Não deixa fugir o teu espírito de mim, igreja. Com ânsia, até que Deus vem e renova a gente de novo. Porque Deus vê o desejo do nosso coração de querer o espírito dele, de querer se alimentar dele, de querer sentir a presença dele no louvor. Porque é horrível. Horrível é você estar sentado numa cadeira dessa ouvindo a palavra de Deus e não sentir o Espírito Santo na palavra. Horrível é você estar sentado nessa cadeira e não sentir o Espírito Santo no louvor. Aleluia. É triste. Uma vez você tendo a presença de Deus na tua vida, você não quer largar Ele mais. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo de Deus, busque, porque a palavra de Deus diz que é necessário nascer da água, mas é necessário nascer do Espírito. É necessário nascer do Espírito. É necessário ter fé. É necessário buscar a palavra de Deus, buscar as coisas de Deus, o reino celestial. Aleluia. Nós precisamos ser completo, igreja. Precisamos ser completo, né? Completo na presença de Deus. Bate palmas, igreja. Glorifica o nome do Senhor. Porque Ele é digno de toda honra. Nós vemos aqui que o pai, ele trouxe um filho, né? E ele disse: olha, mestre, eu trouxe o meu filho. E eu roguei os discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. E aquela confusão toda ali estava por quê? Porque os discípulos, eles não conseguiram expulsar. Quem sabe os escritos está dizendo: cadê o Deus de vocês? Onde está? Onde está o mestre de vocês, que cura, que ressuscita mortos, né? Estava ali envergonhando. E Jesus disse: olha, ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco e vocês sofrereis? Viver nessa amarração, viver nessa destruição, ó geração incrédula. Você vê aqui o desgosto de Jesus. Você vê o desgosto de Jesus. Porque 3 anos Jesus tentava botar fé, plantar semente na fé no coração daquele povo. 3 anos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós deixamos Jesus decepcionado.
Não vamos deixar que Jesus chegue para nós e diz: "Ô geração incrédula, até quando vós sofrereis? Até quando vós vai permanecer nessa escravidão?" Mas vamos agradar a Jesus para que Ele possa entrar na nossa casa e fazer um milagre acontecer. Não é fácil, mas a palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus tem como? Não tem. Não tem como. Então as portas estão abertas, os profetas estão batendo na porta, né? Os profetas estão falando. Vamos dar ouvido à voz dos profetas de Deus. Se o evangelho hoje está escandalizado, porque muitos falsos profetas têm escandalizado, e tem por isso muitas ovelhas do Senhor estão se desviando, não dão mais crédito, por causa dos escândalos, né, que eles estão manchando essa palavra. Busque você mesmo. A palavra de Deus, ela não tem sombra de variação. Ela não muda. Ela é poderosa. Se você não acredita na voz do profeta, busca você mesmo. Busca você mesmo, igreja. Essa palavra aqui, ela é verdadeira. Por quê? Porque tudo que você lê, testifica, é verdade. Testifica da verdade. Não tem como você ler uma coisa aqui e falar contrário. Você falar: isso aqui não é verdade. Isso não é verdade. Se a palavra de Deus diz assim: olha, vai, andai por aqui que você vai ser abençoado. Se a palavra de Deus olha e diz: não anda por aqui não, que aqui é perigoso. Se você andar por aqui, você vai morrer. Você desobedecer e andar por onde Deus ordenou que você não passasse, você vai quebrar a cara. Tem prova. Não teste. Não quero testar. Porque muitos estão sofrendo porque estão passando por lugares que Deus falou para não passar. Fazendo coisas que Deus falou para não fazer. Aleluia. Um exemplo. A palavra de Deus diz aqui: olha, não beba, não seja escravo do álcool, não embriagueis. Por quê? Porque a pessoa que se embriaga, ela cai, ela torna-se escravo do álcool, ela comete coisas desagradáveis que não agradam a Deus, ela sai, o pecado não está em beber. Eu pego isso aqui, eu faço isso aqui. Será que eu vou sair de mim? Eu vou sair de mim? Não. Eu não vou perder o equilíbrio? Não. Mas a palavra de Deus está dizendo: não seja escravo do álcool, não beba. Porque quem bebe um pouquinho assim é cortado. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Se não presta para a minha vida, eu não quero nem tocar. Se esse simplesmente tocar nisso aqui vai me fazer um escravo, pode me conduzir por caminhos ruins, então eu não vou tocar nisso. A palavra de Deus, ela não tem sombra de variação, igreja. É melhor você não tocar. Será que isso vai fazer falta? Aqui está um copo de cachaça. Será que isso aqui vai fazer falta na minha vida? Então para que eu vou usar isso se não faz falta na minha vida? Se eu corro o risco de me destruir. Se eu começar de pouquinho em pouquinho. Muitos começaram de pouquinho em pouquinho. Muitos começaram de pouquinho em pouquinho, depois se viu preso. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus fala, igreja. Nós temos que ser sábios. Temos que ser sábios e tirar tudo aquilo, ó. Tirar tudo aquilo. A palavra de Deus diz: não coloqueis coisas impuras diante dos vossos olhos. Se os nossos olhos é janela do nosso corpo. Pelos nossos olhos nós sentimos desejos. Pelos nossos olhos nós atraímos, queremos, né, irmã? Fazemos tudo pelos olhos. Então não vamos colocar coisas impuras diante dos nossos olhos. Vamos fugir da aparência do mal. Se aquilo vai me conduzir, se aquilo tem um mínimo de risco de me desviar, tem um mínimo de risco, glória a Deus, de me destruir, elimina da sua vida. Elimina, não vai fazer parte na sua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que fugir da aparência do mal.
expectativa de Deus, atrair a fé, para nós estarmos sempre ligados na árvore que é Jesus Cristo. Bate palmas e glorifica a Ele. Jesus expressou desgosto, tristeza, ao ver que os discípulos não conseguiram expulsar, e ao ver, o homem. Mas naquela conversa que aquele homem teve com Jesus, ele percebeu que não era somente o filho que precisava de libertação, ele também precisava de uma libertação da incredulidade, igreja. Precisava da libertação da incredulidade. Quem sabe aquela incredulidade foi o motivo pelo qual ele passou muitos anos, uma vida, sofrendo na angústia. Uma vida. Aleluia. E a palavra de Deus diz aqui, E ele exclamou, agitando, aqui, Jesus disse aqui, no versículo 25, vendo Jesus a multidão, que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizer morreu. Mas Jesus tomou pelas mãos e ergueu, e ele se levantou. Jesus está aqui nessa noite para te erguer. Jesus está aqui nessa noite para te tomar pela mão. Jesus está aqui nessa noite para te colocar de pé. Não importa a situação que você está passando, não importa a situação que você está vivendo, Jesus está dizendo: levante-se, use a fé, use a ferramenta que hoje eu ponho nas tuas mãos. Hoje eu ponho uma ferramenta nas tuas mãos poderosa, que é a fé. Amém, igreja? Até aqui o Senhor falou, que Ele possa continuar falando no teu coração. Amém?